Todo mundo acha que Luffy é só um pirata sorridente que estica o braço e faz piada no meio da luta. Mas existe um momento em One Piece em que esse sorriso simplesmente some. Não por medo, não por dúvida, mas porque alguém passou do limite. Quando o nome finalmente quebra, quando as mentiras caem e a injustiça fica impossível de ignorar, o clima muda completamente. A música some o ar, pesa e até quem nunca viu o anime sente que algo sério está para acontecer. É ali que você percebe que isso não é só uma aventura divertida no mar. Enquanto Arlong reina, como se fosse dono de tudo, rindo da dor alheia e tratando vidas como moeda, a tensão vai se acumulando sem pedir licença. Cada cena aperta mais o estômago, cada palavra dita machuca mais do que qualquer soco. O humor ainda existe, mas ele vira ironia. Quase um deboche nervoso antes da explosão. A câmera fecha no rosto de Nome, as lágrimas não param, e o silêncio diz mais do que qualquer explicação. Nesse ponto, até quem estava distraído entende que algo irreversível está prestes a começar. Então, Luffy aparece diferente, sério, sem piada, sem grito exagerado, apenas decidido. Não é sobre tesouro, fama ou aventura, é sobre alguém que ele escolheu proteger. Esse é o instante em que One Piece deixa claro que não brinca com certas coisas. A pergunta não é mais se vai ter luta, mas o que sobra quando alguém força Luffy a cruzar essa linha. Afinal, o que realmente acontece quando alguém pisa exatamente no limite do futuro rei dos piratas? Arlong Park parece só mais uma ilha estranha no East Blue, mas é ali que a jornada de One Piece muda de patamar. Até esse ponto, Luffy estava juntando tripulação, vencendo inimigos esquisitos e levando tudo na base do sorriso. Só que esse lugar não funciona assim. Aqui quem manda é Arlong, o homem-peixe que governa com força, medo e zero paciência para humanos. Ele não quer aventura, quer domínio, e faz questão de lembrar isso todos os dias. No centro de tudo está Nome, muito além da ladra esperta que o bando conheceu. Cada passo dela, cada traição aparente, tem um peso enorme que ninguém percebeu no começo, enquanto a vila sofre em silêncio. Ela carrega sozinha uma promessa impossível e um passado que aperta mais que qualquer corrente. O clima mistura informação com tensão, porque fica claro que essa história não termina com uma piada. Arlong Park não é só mais uma parada no mapa. É o ponto onde Luffy e o bando entendem que nem toda batalha se vence sorrindo. Nome não virou ladra porque achou estiloso roubar piratas, isso foi sobrevivência desde cedo. Ainda criança, ela viu Arlong chegar como um desastre natural, que fala e cobra aluguel. A vila virou refém, a infância acabou, e o sorriso virou ferramenta de mentira. Enquanto os outros brincavam de pirata, ela aprendia a contar moedas como quem conta dias de prisão. Arlong ofereceu um acordo que parecia esperança, dinheiro em troca de liberdade. Mas era uma esperança torta desde o começo. Mesmo assim, Nome agarrou aquilo como quem se agarra a um pedaço de madeira no meio do naufrágio. Trabalhou, roubou, mentiu e se afastou de todo mundo para proteger quem amava. Durante anos, cada moeda guardada era um passo mais perto do fim daquele pesadelo. Nome aguentava humilhação calada, sorria quando queria gritar e seguia em frente porque acreditava que no final tudo valeria a pena. O humor da situação é cruel, porque enquanto ela fazia planos, Arlong só fazia contas. Para ele, humanos não passam de números e promessas são descartáveis. A falsa sensação de controle mantém Nome de pé, mesmo quando tudo ao redor grita que isso vai dar errado. O espectador começa a perceber que esse acordo nunca foi justo, só conveniente para quem estava no topo. E quanto mais perto do objetivo ela chega, mais pesado fica o clima. A virada acontece quando a verdade cai como um soco seco no estômago. O dinheiro some, a promessa é quebrada e a vila continua presa no mesmo inferno. Não tem discurso, não tem vilão explicando o plano, só silêncio e desespero. Nome tenta se manter firme, mas o corpo não acompanha mais a cabeça. A raiva vira choro, o choro vira colapso e tudo o que ela construiu desmorona em segundos. Nesse momento a dor deixa de ser só dela e vira do espectador também. Não é mais sobre piratas contra vilões, é sobre alguém que foi empurrada até não aguentar mais. Luffy não entende planos complicados, discursos longos ou dramas cheios de explicação. Ele entende pessoas. Quando o Nome finalmente desmorona e pede ajuda, tudo se encaixa na cabeça dele de uma vez só. Não tem grito épico. Não tem promessa exagerada, só uma decisão simples e definitiva. Luffy tira o chapéu da própria cabeça e coloca nela, como quem diz sem palavras, que aquilo agora é pessoal. Esse gesto muda completamente o clima, porque ali nasce um capitão de verdade. Não é mais um garoto brincando de pirata. É alguém que escolheu lutar por outra pessoa. E quando Luffy escolhe, não existe volta. A partir daí, a calma acaba e a bagunça começa do melhor jeito possível. Luffy caminha direto para Arlong Park como se estivesse indo resolver um problema doméstico. Cada passo é uma ameaça silenciosa. Cada olhar diz que alguém vai pagar caro. O ataque começa sem aviso. Paredes caem, o caos se espalha e o símbolo do domínio de Arlong começa a ruir. As lutas explodem em sequência, cada membro do bando enfrentando seus próprios monstros. Não é só força. É libertação em forma de soco. O espectador sente que aquela estrutura não foi feita para resistir à teimosia do Luffy. Antes da pancadaria chegar ao auge, vale perguntar direto pra você. Quer continuar essa jornada e ver qual arco de One Piece merece o próximo resumo em 5 minutos? Comenta aí qual história você quer ver no canal, porque isso ajuda demais e define o próximo vídeo. Agora segura, porque a queda de Arlong tá só começando. O confronto final é bruto, direto e sem romantização. Arlong fala de superioridade, de força e de destino, enquanto Luffy responde quebrando tudo isso no sentido mais literal possível. Cada golpe destrói não só o vilão, mas a ideia de que ele era intocável. Quando Arlong cai, não é só um inimigo derrotado, é um sistema inteiro que desmorona. A vila respira,
Nami finalmente solta o peso que carregava sozinha. E Luffy prova que sua maior força não está no corpo elástico. Tá na decisão de nunca virar o rosto quando alguém pede ajuda. Arlong Park não é só mais uma vitória no caminho. É o momento em que Luffy se torna capitão de verdade. Depois dessa batalha, ninguém olha para ele do mesmo jeito. Nem a tripulação, nem quem tá assistindo. A sensação não é só de alívio, é de conquista. Como se algo tivesse sido colocado no lugar certo. Nami não ganha apenas liberdade. Ganha um bando que luta por ela sem pedir nada em troca. E Luffy mostra que seu sonho de ser rei dos piratas começa protegendo pessoas, não acumulando troféus. Esse arco deixa claro que One Piece sabe equilibrar humor, emoção e impacto sem perder a alma. Cada passo dali em diante carrega o peso do que foi conquistado em Arlong Park. Se você curtiu esse resumo e quer continuar navegando por essa história, comenta qual arco merece ser o próximo em 5 minutos. A jornada só está começando. E o mar ainda guarda batalhas ainda maiores esperando por esse bando improvável.